Bem-vindas ao Entre Elas dessa semana. Hoje vamos conversar sobre o TEA, transtorno do espectro autista, ou conhecido como autismo. Este transtorno afeta 1 a cada 100 crianças em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E, para falar desse tema que é complexo, nosso sofá aqui está cheio, nossas convidadas. Então, aqui ao meu lado, a Ivonete Aparecida Gaik, que é gerente executiva do Instituto Unitea e mãe do Miguel. Também a Cláudia Beatriz Ilian Lopes, que é mãe da Manuela, que está aqui com nós também. E a Morgana Bianchi Bartz, que além de terapeuta ocupacional, também é autista, vai poder falar um pouquinho mais de como foi, né, descobrir isso. Então, obrigada por estarem conosco, por terem aceito o convite. E queríamos trazer hoje aqui como é a rotina, né, de lidar com os obstáculos e as conquistas desse transtorno. Vou começar com a Ivonete, que está aqui do meu lado, né? A Ivonete, que além de ser mãe do Miguel, também atua no instituto que tem aqui em Caxias, que é o Unitea. Então, acho que tu pode contar um pouquinho mais sobre esse instituto, como surgiu e também da tua rotina com o Miguel. Então, Cris, o Instituto Unitea tem de CNPJ há 5 anos, completou agora em janeiro de 2024, mas como instituição ela já tem aí uma caminhada um pouquinho maior, ainda como movimento, e surgiu por uma ideia do Daniel e da Raquel Eli, que são os fundadores, que são os pais da Sofia Carolina, que também está dentro do espectro autista, e que quando eles retornaram, né, de uma estadia fora do país, com o diagnóstico da Sofia, então eles se depararam com uma situação que em Caxias era muito diferente do que a gente tem hoje. Parece pouco a gente falar de 5 ou 6 anos, mas em 5 ou 6 anos a gente percebe sim grandes mudanças na cidade em termos até mesmo, né, de associações, de reuniões de pessoas em torno do tema, discutindo sobre, buscando mais informações. E este era o objetivo do Instituto. Primeiro foi trazer mais informações sobre o transtorno, que até a época, né, se falava muito pouco. E a Raquel começou nos fundos da casa dela, reunindo mães, conversando sobre, acho que até a Cláudia era uma das mães, uma dessas primeiras mães que estavam lá reunidas com ela, e esse grupo de mães foi se fortalecendo, junto com uma rede de profissionais também interessados nesse tema. E aí, aos poucos, surgiu, então, o Instituto Unitea, que tinha esse objetivo, trazer informações. Foi assim com a vinda do primeiro seminário sobre autismo da Serra Gaúcha, também a vinda do primeiro curso de intervenção ABA para Caxias do Sul, na Universidade de Caxias do Sul. E hoje a gente atua junto às famílias, principalmente aos adolescentes, jovens e adultos dentro do espectro. É uma caminhada que a gente quer implementar com mais força a partir de 2025, justamente focar nesse público que a gente percebe que hoje é o público que acaba sendo menos olhado, que tem menos perspectivas de interação social, de ter grupos, né, de interação e até mesmo de desenvolvimento. Acaba que, bem ou mal, digamos assim, até os 12 anos, existe aí uma rede um pouco mais fortalecida, seja ela na escola, seja ela nas terapias, mas a partir do início, ali na pré-adolescência, adolescência, a gente percebe que isso vai se esvaziando, os consultórios começam a se fechar, porque já não é mais o público-alvo, já não é mais a especificidade daquele profissional, então acaba que muitos, ou depois que deixam esse período de escola, acabam ficando em casa, sem ter oportunidade de interação e desenvolvimento. Acho que a Morgana pode contar um pouquinho mais nesse sentido, né, Morgana? Porque acho que foi diagnosticada tardiamente, não foi quando criança, né? Como é que foi essa descoberta? Faz mais ou menos 1 ou 2 anos que eu recebi o diagnóstico. Eu sou profissional da área também, e aí... É como a Ivonete falou, realmente, quando a gente estuda a infância. A gente não vê como é que é o autista
na adolescência, como é que é o autista na vida adulta, mas eu me identificava com algumas características, bastante até, então eu fazia o meu próprio critério, às vezes, diagnóstico, enfim. Eu tenho familiares que são diagnosticados com autismo, então eu sabia que tinha essa tendência, né? Só que algumas coisas eu não me percebia. Eu achava que era normal, entre aspas, né? Que todo mundo fazia, etc. Até a questão do contato visual. Dizer, eu consigo fazer contato visual. Só que eu vi que era uma coisa forçada. Não era uma coisa confortável para mim. E a minha mãe sempre dizia que se a gente não olhar nos olhos, quer dizer que a gente está mentindo. Então eu tinha isso na cabeça e por isso que eu me forçava a olhar. Mas era realmente algo muito desconfortável. E depois que eu descobri que não é uma coisa normal ser desconfortável. Né? É uma coisa que tem que ser fluida e etc. E então, enfim, tinha essas coisas, pequenas coisas que eu não me percebia. E aí, convivendo com meu esposo, ele começou a dizer, olha, tu tem tal coisa? Por exemplo, a ecolalia, eu tenho bastante ecolalia vocal. Tu tem tal coisa, tu imita tal gesto, tu faz assim e tal. E aí ele foi pontuando, ele também foi diagnosticado, né, com autismo. E quando ele começou a se aprofundar bem na área do adulto, ele começou a perceber em mim também. E aí foi onde eu fui atrás de uma avaliação neuropsicológica. E eu fiz com uma neuropsicóloga especialista em avaliação em adultos mesmo, né? Porque às vezes tem toda aquela questão que precisa ser desde a infância e às vezes tu não tem toda a coleta de dados, né, necessárias e tal. Então, por isso que eu achei melhor ir numa especialista em avaliação em adultos, né, em diagnóstico tardio. E foi ali que eu consegui entender algumas coisas, sabe? Que ela que foi me trazendo, dizendo, olha, isso é bem comum em mulheres com autismo, porque também tem isso, né? Mulheres com autismo disfarçam muito mais, porque tem o que chamam de masking, né? De mascaramento social. Então, é muito mais difícil de ser diagnosticado. E aí, ela foi me trazendo bastante coisas que eu fui me identificando. E nos testes, quando eu vi o gráfico da responsabilidade, não é responsividade social, eu acho. Eu fiquei, meu Deus, eu não achava que eu era tão ruim assim. Pra mim foi bem visual. E então foi mais ou menos nesse processo. E realmente é uma coisa que a Ivanete falou, que é muito difícil encontrar profissionais para tratamento a partir assim realmente a partir dos 13 anos em diante. É um público não visto, vamos dizer assim. Então, até a infância tem, mas depois disso, como é que tu faz o tratamento hoje? Eu faço psicóloga. Como a minha demanda está sendo um pouco diferente, ela não é especialista em autismo, tá? Mas eu faço, como eu sou da terapia ocupacional, eu consegui pedir para um amigo meu a gentileza de fazer uma supervisão fora, porque aí tem pessoas fora, e aí ele faz supervisão com uma TO que trabalha com adultos, principalmente, e aí ele me atende, assim. Mas se fosse procurar aqui em Caxias, não tem, sabe? Acaba sendo que o enfoque não é esse, né? Como se fosse para criança, que já é mais focado, mais especificado para... Isso. Entendi. Isso. E temos também a Cláudia, né? Que é a mãe da Manu, que está aqui com nós. Cláudia, como foi a descoberta da Manu quando ela tinha o autismo? Quando descobriu que ela tem o autismo? A Manu, ela nasceu prematura extrema, né? Então, eu já esperava alguma coisa, né? Já esperava a partir que ela foi se criando, eu esperava que acontecesse algo, né? A gente foi atrás de todas assim, ver se ela enxergava bem, se ouvia bem, tudo estava tranquilo. Ouvia até, quando a gente foi ver a questão do ouvido, ela disse, ela ouve super bem. Então, não vai ter problema na audição. E nós fomos seguindo. Quando eu comecei no desenvolvimento dela com a pediatra, vi que ela não fazia as mesmas coisas que meus outros filhos faziam, né? O comportamento dela era diferente. Eu disse, não, tem alguma coisa errada. Então, começou a aparecer a questão, tipo, tá aí a deficiência, né? Pela questão do nascimento dela. E aí eu fui no pediatra, né? Que tinha atendido ela, a princípio, né? No hospital. Ela ficou internada 3 meses, né? Aí fui no hospital, fui procurar o pediatra e ela não tinha muita assim, especialidade naquilo ali, me indicou outra. Aí eu fui para outra pediatra e ela pegou e disse, mãe, tu desconfia de alguma coisa? Isso a Manu já estava com
2 anos e meio, mais ou menos, quase 3 anos. E ela desconfia de uma coisa, mãe. Eu disse, olha, eu desconfio que ela é diferente dos outros, né? Mas não tenho ainda, não tenho certeza. Ela disse, não, então eu vou te indicar. Me indicou 2 médicos, um neurologista e um ortopedista, né? Os 2 médicos. O primeiro médico, o neurologista, assim que ele viu ela, comecei a falar as coisas que ela fazia e que ela não fazia, né? Ou que deixou de fazer também. Ele disse, mãe, eu vou mandar fazer alguns exames, fazer esqueci agora o nome do exame, tomografia, né? Eu vou mandar fazer a tomografia e a partir dali que a gente vai ver, né? E na tomografia apareceu a hipóxia, que seria no caso da paralisia cerebral, porque ela também tem paralisia cerebral, né? Mas, adiante disso, ele disse, olha, tem o autismo. Na hora que ele falou do autismo, a minha filha estava junto, a minha filha mais velha, e o menino do meio também estava comigo. Para mim foi como assim, caiu o chão, né? Eu digo assim, autista. Mas eu já desconfiava que fosse alguma coisa, mas eu digo, mas o autista não é aquela né, que fica se embalando, que não interage em nada, que... Eu achava assim, para mim, era o pior absurdo, né, o autismo. E ele disse, não, mãe, ele disse, nós vamos vai pesquisar, nós vamos conversar. Eu vi que não é bem assim, né, mas naquele momento, para mim, era, sabe, naquele momento, eu sabia que ela tinha problema, mas, perdi a filha. Sabe como tu perder? Porque tu espera, né? Eu sabia que ela ia ter alguma coisa na questão do nascimento, mas eu não esperava o autismo, como todo mundo dizia. Conforme ela foi se desenvolvendo, eu fui procurando os terapeutas, né, para dar mais um diagnóstico, para dar mais um tratamento, né? E as terapias, tudo, né? E ali que ela foi começando a se desenvolver, né? Mas deu um racha, assim, em casa eu me virei só para ela, sabe? O meu cuidado foi, assim, só ela. Eu deixei todo mundo de lado. Eu vivia na frente do computador, sabe? Vivia na frente do computador procurando o que era autismo. E quando ele também me deu um remédio para dar para ela, porque ela não dormia, né? E gritava muito, chorava muito. Aí eu disse, não, dá o remédio. Fui saber a bula do remédio. Me apavorei mais ainda com a bula do remédio. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou dar isso para ela, né? Mas eu sabia que tinha, que era a única forma que ia fazer ela se acalmar, né? E era muito grito, muito choro, para tudo. E o remédio ajudou? Ajudou bastante. Todos tomam um remédio? Não sei se todos tomam um remédio. Cada caso... Cada caso é um, né? E alguns dão mais certo para uns, outros mais certo para outro. Ela, durante esse tempo, tem que ajustar bem ao peso, né, tudo. E aí tem alguns que realmente, às vezes o mesmo tipo de remédio, se for líquido ou se for em comprimido, já dá uma diferença. Então, tem toda essa questão que teve com a Manuela. Né? Eu dava o remédio em líquido, dava muita dor de cabeça, ela gritava, não está resolvendo, trocamos comprimido. E assim a gente foi indo, né? Foi trabalhando essa questão. E a questão das terapias. E conforme ela ia à terapia, as terapeutas trabalhavam com ela e comigo junto. Né? E isso eu achei assim, sempre foi comigo e com ela, sabe? Porque o que elas ensinavam para a Manuela, o que elas conversavam com a Manu, eu passava em casa com ela. Eu ia passando adiante para não ficar só na terapeuta, né? E eu também tive um certo jeito, assim, o meu jeito de tratar. Que eu acho que isso, para todas as outras mães, eu acho que é importante, porque tem mãe que acha assim, é autista, tem que ser assim. Nem sempre. Sabe? Nem sempre. Eu trago a Manuela em todos os lugares comigo. Eu fui insistindo, não forçando, sem forçar ela. Tem autistas que não entram em determinados lugares. Não gosta de luz, né? Ela deve saber. Não gosta de luz. Então, tipo, ele vai... Como ela mesma disse, a mãe ensinou que ela deveria de olhar no rosto, né? E ela se forçava a fazer. Mas a Manuela, ela tem momentos em que ela olha para mim. Ela olha, me visualiza, né? Então, tem toda essa questão, porque tu vai no médico, o médico diz assim, autista não olha, autista isso, autista aquilo, e não é bem assim também. Tem vários tipos, sabe? Ivonete, tu acha que, acompanhando pelo Instituto, assim, tu acha que não tem muita informação acerca disso ainda? Tu acha que é um pouco recente? Na verdade, a gente vê... Porque a intenção do programa também é disseminar um pouco a informação, porque a gente vê que as pessoas ainda desconhecem o tema. Tu acha que isso tá ficando mais forte agora?
Também, né? Quando tu dissesse ali da estatística da Organização Mundial da Saúde, de 1 para 100, né? Pesquisas em países em que se acompanham mais essa questão dos diagnósticos a ponto de 1 para cada 36. Então, a gente percebe, sim, um aumento muito grande do diagnóstico, por diversas razões. Uma delas é realmente conhecimento maior, outra porque o regramento do enquadramento, digamos assim, do diagnóstico também modificou em 2013. Então, isso também trouxe aí um número aumentado de diagnósticos. Porque antes não diagnosticava com autismo, era outra coisa. Era outro nome. A gente via muito, quando o Miguel foi diagnosticado, se ouvia muitos diagnósticos de transtorno global do desenvolvimento. Ele não é autista, ele é TGD, que era do transtorno global do desenvolvimento. E era o que hoje o TGD a gente considera como dentro do espectro autista. Então, todos esses outros diagnósticos acabaram entrando, a gente fala do guarda-chuva do autista, do autismo. Então, claro, aumentou também os diagnósticos. Então, a partir disso se discute mais. Então, a gente sim vê cada vez mais programas como esse discutindo, trazendo informações, mas ainda, como tudo, né? A internet trouxe coisas boas, sim, mas também trouxe voz a pessoas que nem sempre conhecem do tema e que disseminam informações que nem sempre são corretas. É normal a gente ver muita informação assim, até hoje a gente ouve, quando eu falo, Miguel é autista, eles são super inteligentes, né? E eu digo, né, como se fosse. Que ótimo. E não é assim. Existem, como diz a Cláudia, a gente já a nomenclatura já veio como transtorno do espectro justamente porque existe uma gama enorme de sintomas, de performance, de jeitos, porque somos seres humanos e só por sermos seres humanos a gente já tem uma infinidade de características que nos diferem. Então, quando o fato de termos um diagnóstico aí incluído, também alia ao fato de que cada autista vai ser um. Claro que existem características que nos faz para que haja enquadramento, né, dentro, né, do transtorno, que são características básicas, mas não quer dizer que essas características se manifestem iguais para todos os indivíduos. A gente brinca muito que tem mãe que chega já com diagnóstico pro médico, né? Tem mãe que já chega pro neuro já falando, meu filho é assim, a mãe vira uma especialista. E Cláudia, o cuidado fica mais com a mãe, eu acho, né? Nesse caso. Eu passo o tempo todo com ela, né? Passo o tempo todo, escola, tudo, né? Ela estava numa escola comum, regular. Eu agora resolvi levá-la para uma escola especial para pai, né? Não deu certo até o ponto, como nós estamos conversando, a partir dos 13, né? A Manuela, ela está com 11 anos, então até os 10 ela conseguiu ir bem até na escola comum, né? E a regular. Aí, a partir dali que eu vi que, eles começam a crescer, o adolescente, né? A Manuela está com 11, 12, ela é uma pré-adolescente, né? Então, eu digo, mudou a situação lá dentro da escola. Por mais que as profs de AE, todo mundo fizesse tudo que pudessem para incluir, para elas aprendendo com a gente também, com o próprio aluno, com a mãe, para a criança eu estava sentindo que para ela já não estava bom, sabe? Porque a única criança que restou ainda, que tinha empatia com ela, era um menino. O resto das crianças que cresceram com ela na escola já não tinha mais a mesma empatia. Cada um já estava fazendo o seu jeitinho, né? E eu dizia, então é o momento de eu pensar na Manuela para a adolescência. Né? Porque eu sabia que quando terminasse, ainda mais que nem a condição da Morgana é uma, da Manuela é outra, né? Então a Morgana conseguiu ir mais adiante, estudar. A Morgana tem níveis, né? O autismo teu é o mais baixinho, é o mais leve, não sei mais o que se fala. A gente fala em suportes agora, né? Suporte 1, 2 e 3. Suporte, não é nível, né? Isso, é por causa que isso vai condizer o quanto que aquela pessoa, né, vai precisar de suporte. Eu preciso de um pouco, por exemplo, eu preciso de algumas adaptações, eu preciso de alguns momentos, às vezes preciso de outras pessoas para me ajudar, mas não é o tempo todo. Tem coisas que eu consigo fazer sozinha. Por exemplo, eu consigo tomar banho sozinha, mas eu tenho um ritual. Eu preciso sempre começar e finalizar do mesmo jeito. Porque senão tu tem alguma... Eu bugo, eu não sei o que fazer.
Fica perdida. Eu fico perdida, daí eu provavelmente esqueço algum passo ou não finalizo o banho direito. Secar também. Secar precisa iniciar de uma forma e terminar da mesma forma para eu conseguir me secar por completo, sabe? Então, são essas pequenas coisinhas que eu preciso de suporte, porque se não for dessa forma, eu não consigo lidar. Né? E outros suportes, por exemplo, 2 é mais ou menos, precisa para algumas coisas, mas para outras eles conseguem ter essa independência. E tem o suporte 3 que realmente precisa de uma gama de suporte muito grande, né? Para tomar banho, para comer, para sair na rua, enfim. Então, por isso que é um espectro tão grande, e mesmo se tu pegar autistas de suporte 3, todos vão ser muito diferentes um dos outros. Não tem como dizer assim, olhar para a pessoa e dizer assim, com certeza autista suporte 3 e etc. Não, é muito sutil algumas características, né? Então, por isso que tem, não vou dizer a confusão, mas o suporte 1, ele é um pouco invisibilizado por conta disso, por causa que, aparentemente, olhando para mim, vocês não identificam nada, mas se vocês estivessem no meu cotidiano, iam ver as pequenas dificuldades que eu tenho, né? Então, é essa maior questão do autismo, né? Dessa questão de... por isso que eles colocaram até em suporte, não em níveis, e tiraram o Asperger, né? Que antes o Asperger era aqueles com mais falha na comunicação e na socialização. Justamente para a gente tirar um pouco desse estigma, vamos dizer, que o autismo tem. Certo. Bom, nós vamos falar um pouco mais dos comportamentos no próximo bloco, aí já encerramos o tempo. Você que está nos assistindo, não saia daí, nós voltamos já já. Essa é a Ana e esse é o João. Eles vão nascer no mesmo dia, do mesmo ano e na mesma família. Eles serão gêmeos e vão fazer tudo juntos. Mas quando eles crescerem, isso vai mudar. A Ana vai andar sempre de rosa, porque ela é menina. E o quarto do João vai ser todo azul, que é cor de menino. A Ana vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa, porque ela é menina. E o João vai ter um monte de carrinhos, porque ele é menino. Ela vai fazer aulas de balé. E ele vai jogar futebol. Ela vai cuidar da casa e servir o irmãozinho no almoço. Ele não vai ter essa obrigação, porque isso é coisa de menina. O importante é que ele seja bem-sucedido. Já a Ana vai ter que estar sempre bonita. E quando ela for trabalhar, vai ganhar menos do que ele. Ou seja, eles vão crescer num mundo em que os homens pensam que têm mais poder que as mulheres. E por causa disso, acham que podem fazer o que quiserem com elas. Calma aí, como assim? Você percebe como todas essas diferenças de tratamento deixam as meninas em desvantagem e ainda por cima fazem delas um alvo fácil? Estima-se que o Brasil tenha 500 mil de casos de estupro por ano. 2/3 das vítimas são meninas com menos de 13 anos, como a Ana. E como resolver isso? E se a gente encontrasse uma nova maneira de educar nossas crianças? Em casa, na escola, em qualquer lugar, criar ambientes com direitos e oportunidades iguais para todos. E assim, dividir responsabilidades e tarefas de modo justo, para que no futuro, o João não ache que tem mais poder que a Ana. De volta com o programa Entre Elas. Hoje nós estamos aqui com nossas convidadas falando sobre o transtorno do espectro autista, o TEA ou autismo. E eu já vou começar a perguntar para a Ivonete de novo. Ivonete, conta para nós assim, quais são as causas? Tem, né? Poxa, tipo, da onde que surge o autismo? Tem alguma causa? É descoberto ainda na gestação? Então, Cris, a gente não tem ainda evidências realmente fortes, evidências a gente tem, mas a gente não tem uma causa que diga, não, é exatamente porque é o que a gente chama de multicausal, né? São várias as causas
do porquê, né, da pessoa ter o transtorno de espectro autista. Mas a mais forte é relacionada à genética. Então, principalmente herdada, né, dos pais, de um deles ou dos dois, ou então uma genética do próprio indivíduo. Ele não herdou de nenhum deles, mas ele teve uma mutação genética durante, né, ali o período, né, de formação daquele cérebro. Então, a genética é mais forte, preponderando aí na 97% somando o herdado, que é de 81% a 83%, e aí uns 17%, 18% da genética alterada, né, da mutação genética do próprio indivíduo, e o restante de alterações causadas pelo meio, que a gente fala, né? Mas assim, então o meio ambiente causa, né? A gente não tem evidência forte de nada disso. O que sabe que algumas medicações ingeridas pela mãe nesse período podem sim dar maior probabilidade daquele cérebro ser um cérebro com falhas e que isso caracterizaria no transtorno do espectro autista. Então, a criança nasce autista, é uma alteração no cérebro. Então, são alterações, e não é uma alteração, são às vezes muitas alterações, várias. E é por isso que cada indivíduo vai ter essas alterações de uma maneira diferente, particularizada, mas a criança vai nascer autista e a manifestação vai ser comportamental e a gente vai percebendo ao longo do desenvolvimento dessa criança. Mas ela não tem como se tornar autista depois de nascida. Sim, ela já nasce. Já nasce. Sabe que agora tu falou de medicação, eu me lembro que quando eu estava grávida, eu estava tomando vitaminas para te tomar, e uma delas era o ácido fólico. E aí uma pessoa conhecida, enfim, falou, nossa, não pode tomar isso porque a criança vai nascer autista. Eu fiquei pensando, meu Deus, como essa médica deu isso? Não, existia justamente, era uma dessas questões, e aí depois saiu uma pesquisa, não, tá tranquilo, vocês podem tomar. Eu pensei, não, mas eu acho que eu vou tomar uma super dose, né, talvez. Não, muitos, é exatamente isso, como a gente falava, né, a internet ela acaba trazendo muita informação, mas algumas se disseminam sem ter que realmente... até assustam às vezes. Exato, uma das medicações que realmente até foi uma coisa muito engraçada, que é o ácido valproico, né, o valproato de sódio. É uma medicação que se utiliza aí, uma medicação psiquiátrica, né, e aí o Miguel tomava. Ele toma, e aí ele viu na caixinha, né, na época ele tomava o Depaquene, e ele viu uma mulher grávida com um X, e aí ele aprendeu que tudo que tivesse um X é que não podia. E ele me pediu assim, mãe, por que não pode? E disse, não, filho, olha só, justamente porque é uma indicação já que na gestação o ácido valproico ou o valproato de sódio não são indicados para se tomar no período gestacional. E ele já me pediu, por que não pode tomar? Por que não pode? Deixa eu te perguntar, falando dele, a alimentação dele é diferente, até para a Cláudia, a alimentação deles é diferente, eles precisam consumir algum alimento que faz melhor para eles, ou não podem consumir algum alimento? Olha, evidências, Cris, realmente assim, não existem, né? Algumas pessoas falam muito dessa questão, dessa correlação de intestino-cérebro, mas algumas mães testam e, né, funciona super bem, outras não veem diferença. Cientificamente, não tem comprovação, mas as mães fazem. O fato é que seletividade é uma questão bem comum dentro do espectro, às vezes causados e aumentados até por alguns medicamentos que aumentam a seletividade, mas fato é que boa parte que a gente chama até de comorbidade, uma condição presente junto com o diagnóstico, é essa questão de seletividade de alguns alimentos, texturas, cores. A Morgana, que é terapeuta ocupacional, sabe muito bem disso, quanto eles às vezes ficam limitados a comer somente uma textura, somente uma cor de alimento, somente uma característica específica daquele alimento. Tu tem isso, Morgana, com algum alimento? Sim. Na verdade, a minha seletividade é que eu como uma coisa por muito tempo e depois eu paro. Então, o meu café da manhã é sempre o mesmo. Almoço eu consigo dar uma variada e janta também. Então, eu como isso por, sei lá, todas as manhãs por 6 meses, quase um ano, aí eu enjoo e vou para outra comida. Então, eu tenho essa questão de seletividade e
com coisas diferentes. Daí, às vezes, tem essa questão, sim, de texturas pelo sensorial, mas também tem muito pela rigidez cognitiva, né? Que eu acho que é um dos maiores fatores do autismo que impacta muito, né? E, simplesmente pelo visual. Né? Por exemplo, assim, eu gosto de determinada bolacha, mas se aquela bolacha mudar de cor ou mudar a embalagem, eu já não vou querer, porque é diferente pra mim. Então, eu não experimento outras coisas. O novo te assusta, o diferente te assusta? Sim, com certeza. Sim, a gente fica, às vezes, por isso que a previsibilidade, né, de anteceder o que vai acontecer antes, pra gente é muito importante. Eu precisei hoje ficar repassando o tempo todo como é que ia ser a minha rotina, por causa que ela mudou. Porque aqui ia ser um ambiente diferente. Apesar de eu já ter falado de mim como autista ou sobre o autismo, isso para mim não é uma pauta diferente, mas estar num ambiente diferente, com pessoas diferentes, isso já eu tive que ficar toda hora me falando, eu vou fazer isso, 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 isso. Porque eu precisava dessa previsão para eu ficar tranquila, né? Vamos dizer assim. Então, qualquer coisa nova, meu esposo é diferente, por isso que eu digo, autistas são muito diferentes. O meu esposo experimenta qualquer coisa. Então, o que ele faz? Ele experimenta a coisa diferente e ele me diz exatamente as características, justamente para ter previsibilidade. Se é doce, se é salgado, se é farelento, se é... enfim, fofinho, etc. E aí, se eu ver que tá ok, acho que eu consigo experimentar, aí eu experimento, senão... Não, e agora ele tá pegando um pouco do time do que eu gosto, né? Ele já diz, acho que tu não vai gostar disso, assim. Então, tem isso, sabe? Pra mim é mais a questão de rigidez mesmo, não é com texturas em si, né? Teve uma vez que eu tentei... Esse não é questão de mascaramento social, né? Pra tentar me adequar. Tinha um pessoal que tava entrando na onda fitness e tal, e eu disse, tá, então eu vou comer saudável agora. E eu me forcei a comer muitas verduras, legumes que eu não tolerava. E eu comecei a passar muito mal, porque eu tenho uma característica diferente do que é vista, né? Geralmente, quando autistas entram em crise, eu sempre penso deles chorando, berrando, gritando. Eu tenho o diferente, que na sigla inglesa é shutdown. Eu realmente não sei como se chama em... A gente usa o shutdown mesmo, que é quando o meu corpo começa a adoecer. Como eu não consigo colocar pra fora, eu começo a adoecer. Tanto é que na infância, eu fui revirada pelos médicos em muitas coisas, de estômago, intestino, ressonância, porque nunca sabiam o que estava acontecendo comigo. E, na verdade, eram crises que eu tinha, né? Tanto sensoriais, como questões... até sociais, do novo, que eu não tinha toda essa previsão, eu não tive esse amparo, né? Então, meu corpo descarregava dessa forma, né? Até hoje eu tenho que me cuidar, porque aí eu comecei a ter dor de cabeça, a ter dor de estômago, a ficar enjoada, a ficar tonta, e tudo isso só por causa que eu estava me alimentando de coisas que sensorialmente não estavam me fazendo bem, né? Então, tem essas diferenças também. O importante do diagnóstico, né? Isso, exatamente. Cláudia, tu a nota Manu assim... ao contrário dela. Tu nota algum comportamento diferente quando tu chega com a Manu nos lugares que tu, né, anda bastante com ela, assim, tu nota um desconhecimento, uma resistência das pessoas quando tu chega com ela nos ambientes? Não da Manu com as pessoas, das pessoas com a Manu. Isso, das pessoas com a Manu. O olhar. As pessoas olham muito, né? Eu acho que não entendem, talvez, porque ela sabe como lidar. Ela, como ela tem uma característica muito, né? Ela dá para ver que alguma deficiência ela tem, né? Autistas, né, é uma deficiência, mas tu vê que ela não representa nenhuma. E a Manuela já representa. Então, das próprias crianças e de pais, a forma que a Manu anda, a Manu, às vezes, para entrar em algum ambiente, ela tem que entrar de costa, né? Ela vai se regulando, então ela começa a rodar, começa a querer rodar no lugar onde ela está. Então, eu tenho que deixar ela rodar. Eu vou dando a mão para ela, como ela anda com apoio, né? Ela não anda sozinha, somente no lugar onde ela não conhece. O lugar que ela conhece, ela anda tranquilo sozinha. Mas se ela não conhece, ela precisa que eu dê a mão para ela. Então, às vezes, ela solta a minha mão e vira, começa a girar. Isso faz com que as pessoas fiquem olhando, né? As crianças, principalmente, olham, né? Mas eu nunca senti por parte de ninguém. Eu vejo muitas mães reclamando que sentem algum preconceito, alguma coisa. Eu nunca tive isso com a Manuela, sabe? Até porque eu não procuro ver isso.
sabe? Eu não procuro ficar olhando as pessoas se elas estão sendo preconceituosas com a Manuela, sabe? Eu encaro a Manuela de uma forma muito natural, sabe? Eu não fico... eu protejo ela de algumas coisas, com certeza, né? Mas como ela não tem um entendimento do olhar ou da forma que estão tratando ela, eu acho que ela não entenda, né? Porque ela não me disse, entende? Mas tem crianças que entendem a diferença, tem, né? Tem ela que vão entender a forma que está sendo tratada. E a Manuela não. Então, eu procuro não olhar para aquela pessoa procurando ver o que ela está pensando da minha filha, sabe? Eu acho assim, ó, para mim tá ótimo, sabe? Ela tá bem. E eu vejo assim que a Manu, ao contrário da Morgana, a Manuela, ela vai em todos os lugares, ela tem essa questão de ficar se regulando, mas ela vai me demonstrar que não gostou ou que se sentiu mal com uma crise após. Tipo assim, ela não se guarda, que nem ela vai em casa, ela grita, aí ela começa a gritar. Aí eu sei, ó, foi porque ela foi naquele lugar. Ou às vezes no próprio lugar, se ela não se sentir realmente bem naquele lugar e ela não conseguir se regular, ela vai pegar e vai estressar e eu vou ter que sair, né? Ter que sair de lá com ela. A Câmara de Vereadores ganhou no início do ano o selo bronze de acessibilidade, né? E entre uma das ações implementadas os acessórios para pessoas com autismo, né? Acho que é importante a sociedade se conscientizar para poder receber essas pessoas com autismo. Como é que é a percepção de vocês? Assim, eu noto no estacionamento no shopping que já tem, né? O laço, que é o símbolo que identifica, né, o autismo, que até está no laço do cabelo da Manu, né? Vocês notam que as pessoas têm se preparado para receber, assim? Ou... Tu sabe que foi semana passada, eu estava no ônibus com a Manu e o motorista do ônibus da Bisat foi muito simpático, muito assim, estava muito cheio na frente, né? E ali tem também o selinho do autismo e foi implementado também aqui pela Câmara, né? E eu, no momento, assim, claro, as pessoas olham, né? Aí tinha jovens, tinha pessoas idosas sentadas, mas não tinha espaço para a Manuela, né? Aí eu pensei, meu Deus, né? E a Manu, ela fica assim, às vezes ela não quer sentar com outra pessoa, às vezes é comigo. Aí o motorista se levantou, ele parou o ônibus, né? Na hora que ele já estava parado, ele ficou naquele momento e falou com o pessoal do ônibus que ela precisava de um banco e que eu precisava sentar com ela. Aí o pessoal que estava na frente, umas moças com sacola saíram, foram para lá. E aí eu achei muito legal que ele pegou e disse assim, como ela estava sem o laço, assim, ela não usa ela não consegue usar nada pendurado, né? E aí disse assim, era melhor que a senhora pegasse e viesse com alguma identificação, que fica mais fácil para as pessoas verem no ônibus, né? Para já darem o lugar para ela. Acontece e não, porque tem vezes que tu pode estar com cordão, tu pode estar numa fila, em qualquer lugar tu pode estar com cordão, que as pessoas olham. E é bem, tipo, e todo mundo sabe o que é, a maioria sabe, né? A gente tem falado muito sobre o quebra-cabeça, né? O símbolo. Contem pra nós como é que significa o símbolo do quebra-cabeça, as cores, né? Enfim. Na verdade, as cores não tem cores, né? Que me corrija se eu estiver errada, né, Gurias? Mas se imaginou o quebra-cabeça como algo que precisasse de muitas peças até para entender o diagnóstico. Hoje até existe um movimento que existe outro símbolo, que é o infinito, né? Colorido. Que demonstraria a diversidade, né? A neurodiversidade, que hoje a gente fala muito, né, no autismo em termos de neurodiversidade, porque é um cérebro que funciona diferente, é um cérebro que né, funciona realmente diferente. Então, hoje existe até dentro do Instituto a gente usa os dois, porque não existe um... que, historicamente, o quebra-cabeça era muito usado como se a gente fosse muito difícil de se entender. Então, realmente, era tentando que a gente se encaixasse, ou, enfim, pensar como é que a gente funciona e etc. E aí tem, agora, né, os autistas adultos estão conseguindo se conversar e etc. E fico pensando, poxa, é meio... como é que eu posso dizer assim? É triste pensar que as pessoas pensam que a gente é uma incógnita, que a gente não é entendível, que, enfim. Então, eles pensaram, né, a comunidade, em um outro símbolo que representasse melhor. Né? Então, por isso tem o símbolo do infinito colorido, que significa diversidade, que realmente... a gente não é diferente de vocês, a gente só tem um cérebro que tem funções diferentes, então não é como se a gente fosse à parte, né? A gente fosse junto, mas
com características peculiares, né? Vamos dizer Por isso que assim. ele fala do espectro, né? Que é Isso. uma forma diferente de... Isso. Assim, a questão essa dos símbolos, tudo, né? Eu não sei se aqui em Caxias está assim, mas a gente vê muito o pessoal comentando sobre a questão essa do infinito, né? E do quebra-cabeça. E também tem a questão da fala, que a gente fala assim, falar pela pessoa. Eu falo pela Manuela, entendeu? Eu falo pela Manuela pela questão de que ela tem voz, mas ela não tem como ela se definir, ela falar por ela. Então, eu represento ela, eu como mãe. E aí tem a questão dos autistas adultos, que eles têm, não é que eles estejam contra, ninguém é contra, tenho certeza que não é. Mas alguns autistas adultos, eles têm essa questão contra os pais de autista, sabe? A gente já viu muito falar nisso, sabe? É que, na verdade, são dificuldades diferentes, né? Assim como a Manu é respeitada na fila preferencial, eu já não sou. Para mim, dá mais crise ficar na fila preferencial, porque as pessoas questionam, aí eu tenho que me comunicar, né? Aí já é um desgaste para mim. Ou, tipo, tem que apresentar o laudo, tem que apresentar a carteirinha e etc. E ficam reclamando por causa que, né, aparentemente é tudo tranquilo e tal. Então, tem dificuldades diferentes, né? Percepções diferentes. E eu acho que falta a questão de comunicação, né? Por exemplo, eu posso falar por mim, mas eu não posso falar pela Manu. Com certeza. Né? Porque as questões dela são muito diferentes da minha. E a gente tem embates do dia a dia diferentes também, né? Então, o meu autismo, ele é diferente do da Manu, então eu não posso falar por ela, né? Que nem tu então eu entendi o que tu quis dizer, assim, nesse sentido, por causa que às vezes as questões que vocês trazem é diferente do que os adultos percebem ou têm dificuldades, né? Sim. Então é isso que tem que ter o alinhamento entre a comunidade, vamos dizer assim, também. E também tem uma lei, né, que eu acho que é a Lei Berenice Piana, que também é uma política nacional de proteção dos direitos da pessoa com o TEA. Vocês percebem que funciona, assim, pelo SUS, a garantia ao trabalho? Vocês percebem que essa lei funciona na prática? Então, a gente fala, né, que o Brasil é um dos países que mais tem lei, né? Tem lei para tudo. Mas é um dos que também não conseguem trazer essa lei de fato para a realidade, né, dos cidadãos. Porque sim, ela foi uma lei super importante, foi a primeira, né, lei que trouxe, que equiparou o autismo como uma deficiência. Em 2012. Recente até. Sim, né? Vamos pensar, ele tem 12 anos. Então, é uma lei que trouxe os direitos da pessoa com deficiência para o autista, equiparou essas duas condições. Porque era difícil, né? Pensar assim, vamos criar uma lei específica para o autismo. O movimento teria que ser muito maior. Então, eu imagino que se pensou no custo-benefício. Mas, enfim. Assim, para tu conquistar a lei, precisa de muita batalha. Então, isso também, por exemplo, a gente tem direito à isenção do IS, alguma coisa do carro. Tanto para carros novos, do IPI e do ICMS. Isso aí, eu esqueci das siglas. A gente até tentou, só que era uma burocracia tão grande e a gente foi tão, vamos dizer assim, marginalizado, porque, enfim, a gente era adulto, a gente era funcional e etc., que no fim a gente resolveu não usar dessa lei. Então tem isso também, sabe? Se tu quiser conquistar o teu direito, às vezes tu tem que... É muito desgastante também, acho que vence no cansaço, assim. Bom, nós estamos finalizando o programa, né? E a gente sabe que tem um Dia Mundial da Conscientização, que é lá em abril, né, do autismo. Mas a gente queria que vocês deixassem uma mensagem, assim, bem breve, né, para as pessoas também se conscientizarem, assim, bem rapidinho, se puderem falar umas palavras só. Mas a palavra Ivonete, não. Eu acho que se eu pudesse dizer algo assim para as pessoas, né, como as pessoas no geral, eu diria que quando eu falo que eu tenho um filho autista, as pessoas ou elas dizem, elas tentam, né, me confortar de alguma forma, né, dizendo que que legal, eles são super inteligentes, mas a verdade mesmo é que todo mundo elogia e acha lindo ser mãe de uma pessoa autista, mas é aquela pessoa que ninguém quer ser, porque é muito duro ser. Porque, como diz a Cláudia, por que a primeira impressão que ela disse, meu Deus, meu mundo sumiu? Porque são tantas as dificuldades, as barreiras que a gente vai enfrentando com esse filho, desde que você tem o diagnóstico até eles ter a vida adulta,
que realmente é um divisor de águas na vida. Então, eu acho que a primeira coisa, ter empatia por aqueles, né, por aquela família. Porque, gente, é 1 a cada 36. É muito próximo de você. Então, se você hoje não tem, amanhã você pode, sim, de fato, ter alguém. Então, treine, né? Desde já, vai fazer bem para aquele indivíduo e para a sociedade também. O meu recado, assim, o que eu passo é que eu penso na questão da idade. Eu acho que tem bastante, como a gente falou no início da conversa, a gente falou do início das crianças, né? E que tem um amparo maior, entre aspas, tem um amparo maior, né? Não é Berenice Viana, a gente não consegue com tudo, a gente não consegue realmente, mas eu acho assim, começar a pensar mais no adolescente para o adulto, sabe? Porque enquanto criança, os pais, a gente está ali lutando, a mãe, o pai, a família luta por ele, né? E aí tem ainda algum amparo, mas quando ele passar da adolescência, a partir da adolescência para adulto, perde tudo. Se tem ainda alguma coisa como ela, que consegue sozinha, mas para eles que não conseguem, sabe? Tipo que nem a Manuela, que nem muitas crianças que têm uma dificuldade maior, está faltando muita coisa para eles como adulto. Para adolescente e adulto, muita escola, a educação, a saúde, tudo falta, sabe? Eu vejo, porque eu estou começando a sentir isso agora pela questão da idade dela. Então, o recado que eu deixo é ter uma consciência maior na questão do adolescente para adiante, porque vão envelhecer. E, mais isso, vão envelhecer, né? Então, vão chegar a ser vovô, e aí onde que vão estar? Quem vai estar cuidando, né? A gente não tem uma casa, a gente não tem nada pro adulto realmente, aquele adulto velho que a gente vai dizer, né? Aquele vovô, que você vai estar na criança. Sim. Né? Porque naturalmente a pessoa já volta, quando envelhece, volta a ser criança, né? E aí, imagina um autista que quase que não deixa de ser criança. Né? Então, tipo, é pior ainda. E é o que eu penso como mãe, quando eu não estiver aqui, quem cuida dela, sabe? E quem vai amparar aquela velhinha depois? Ela vai viver muito ainda, né? É o meu recado, esse aí, cuidar melhor da adolescência pro adulto. Acho que pensando agora no autista adulto, né? O diagnóstico vem com peso, não achem que é fácil pra gente também, às vezes até hoje eu tenho um luto de ter o diagnóstico, mas ele também vem junto com uma liberdade, né? De poder ser eu, né, de entender minhas limitações e etc. A gente pode até, no suporte 1, lidar com as coisas sozinho, mas tem um peso, tanto é que o índice de suicídio entre autistas é altíssimo. Então, eu não conheço nenhum autista com quem eu conversei que não tenha tido ideação suicida. Tá? Então, vem com esses fatores acumulados. Então, realmente, acho que a mensagem final é a empatia. Né? Por exemplo, se tu vê uma pessoa típica, entre aspas, né? Numa fila preferencial, pode ser que ela esteja ali por ser autista também. Então, eu acho que essa questão do julgamento em si da sociedade não precisa ter, sabe? Do tipo assim, acho que realmente a palavra de hoje é empatia, né? Nem tudo que a gente vê é o que a gente sabe sobre a pessoa. Certo. Bom, obrigada, meninas. Obrigada, Ivonete, a Manu, a Cláudia, a Morgana. Obrigada por terem contribuído com esse assunto hoje, por terem participado. Você que também nos acompanhou, obrigada por estar com nós. E até um próximo Entre Elas. Até lá.